Chá de 5 começando, eu vou dizer uma coisa. Ela deu classe a um programa de barraco. Ela tem a melhor dicção da TV brasileira. Já largou tudo e ficou 1 ano na Europa. E ela ama um samba. Você quer saber com quem é o caso de hoje? Aguarda a vinheta. Gente, e vou contar outra coisa também. Ela é tão fofa, que eu sei que ela levava todinho pros estagiários no camarim. Gente, tá vendo? Eu quem falei, te contou? Já pode começar mandando um Cuidado, beijo pra mesmo. Peruanito, André Sanches. Ele tá no Brasil? Não, tá na Austrália. Você tá Mudou, ele é meu primo. Jura? Sabia de tudo, Levava gente. pra fazer várias coisas com os estagiários, né, Bem? Começou maravilhoso. Um beijo pra vocês, né, gente? Beijo pra vocês, beijo para Bem-vinda, Peruanito. É maravilhosa. Regina. E eu já vou começar jogando pra você, porque tem muita gente que acompanha um pouco da sua trajetória. E tem gente que falou, mas cadê? Justamente ela viajou, deu uma. Foi dar uma esparecida no mundo, maravilhosa. Pra quem pode. Como é que tá a sua carreira hoje em dia? Porque vamos começar por aí pra daí a gente engatar nos outros. Onde está a Regina? No YouTube. Feliz da vida. Amo. Tem um canal, Regina Volpato Oficial. A gente começou com um programa chamado Prazer Eu Sou. Que maravilhoso, convidando gente que eu admiro, gente que me inspira, gente inspirada, gente que muitas vezes eu não sei porque a gente não vê em outros lugares, a não ser na internet. Eu não entendo muito o critério da mídia, porque a gente tão bacana e a gente não vê na televisão, e às vezes a gente tão sem graça tá ali, né? Todo dia na cara da gente. É verdade. Enfim, Anos, né? anos, Não vou falar nomes. não, bobagem. Todo mundo lembrou de alguém, eu tenho certeza. Fique com a sua imaginação, né? Põe nos comentários de quem você lembrou. Exato. E aí, então, eu levo gente bacana, eu levo gente que é autêntica, sabe? Gente que é como é e tá pronto pra desconstruir, tá pronto pra dar nó na cabeça da gente, pra falar, escuta, eu existo, eu sou assim e vou continuar sendo assim. Você pode não gostar de mim, mas eu sou maravilhosa e vou continuar sendo. Tem Sabe isso. gente que tem? Sim, sim. Essa, Conheço eu alguém. fico- Conheço alguém, por incrível que pareça. Por exemplo, aqui eu vejo pessoas que poderiam estar no Prazer Eu Sou, que são pessoas autênticas, que inspiram e que você olha, você vê que é de verdade. Entendeu? Não tá fazendo linha em nada, em nenhum momento. Tudo que fala, fala com verdade. Então começamos com Prazer Eu Sou. Aí depois, como a gente ia ser muito criativa, a gente tem uma outra publicação chamada Repensando, que são reflexões rápidas que eu faço. E agora a gente tá começando com umas publicações aos domingos. Eu já fiz um Eu Nunca com a Mandy Candy. Maravilhoso. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Dei muita risada. Eu fiquei tão assim que eu falei até umas coisas erradas. Porque, por exemplo, já fez topless? Eu falei, já, fiz no México, tal, nananã, gravando. Quando eu fui assistir, eu falei, mas que louca, não foi no México. Foi em Cuba. Notinha aqui, ó. É porque eu já tava, sabe? Um pouco alto. Num grau, já tava num grau. Um pouco alta. Na internet, o que eu encontrei, no YouTube, o que eu encontrei foi um terreno de pessoas inteligentes, porque todo mundo fala, porque a internet não tem nada que presta, muito pelo contrário. Pessoas inteligentes, comprometidas, autênticas, com memória, né? Você fala uma coisa hoje, se daqui a um mês você falar diferente, as pessoas falam, mas o que aconteceu? Você mudou de opinião? Vamos conversar. Então eu encontrei um terreno fértil e muito criativo e muito gostoso. E mais, isso eu nunca tinha encontrado ainda. Uma parceria, por exemplo, eu tô aqui no canal de vocês. A Mandy Candy foi no meu, foi no Tempero Drag, o Guilherme foi no meu. Então é um coleguismo, Sim. né? É uma afinidade natural, espontânea e verdadeira que me motiva. Então eu tô aqui, eu tô na minha casa. Conhecendo vocês agora, eu tô na minha casa. Porque já existe uma admiração, porque eu sei que o que eu vi do canal de vocês na minha casa é de verdade, não era linha. Entendeu? tem Não era como. nada. Então, assim, a hora que você encontra alguém, é amigo de verdade. Ah, parece que a gente se conhece. Não, a gente se conhece. Você tem hater? Não. Mas, gente, também não tem. como? Vocês também não têm? Não, isso não tem. E que continue assim, que Olha, fique que claro. pergunta maravilhosa, porque assim, todo mundo olha a internet, é um lugar que as pessoas, nananã, e eu pensava, mas se eu tenho liberdade pra falar o que eu quero, as outras pessoas também têm liberdade, ninguém é obrigado a gostar e tal. Assim, 100% dos comentários são elogiosos. 100%. Às vezes falam assim, o áudio tá isso, a imagem tá aquilo, a Sim. roupa, o cabelo, mas assim, isso não é ser hater.
né? não Isso que a gente escuta por aí. Você sabe que Que a gente eu queria acender adoro. umas velas, né? Faz Faz uma Promessa pra cumprir resenha. ainda. Uma coisa que eu acho maravilhosa que acontece entre os nossos fãs, que a gente chama carinhosamente de charmosos, é que funciona assim. Por exemplo, eu gravei um vlog com um rapaz, o autor era negro, e no meio do vlog eu usei a palavra denegrir. E aí, usei porque aprendi e tal, mas não fui no cerne da questão do radical da palavra, etc, nada disso. E aí, um charmoso veio pra mim e falou assim: Marcel, muito cuidado, porque a palavra denegrir significa tornar negro, então assim, tenta não usar daqui pra frente. Mas assim, de um amor, sabe, que eu fui lá e falei assim, primeiramente, muito obrigado pela sua educação. Assim, eu crio um respeito instantâneo pela pessoa. Por quem fala desse jeito, entendeu? Com a gente. Porque a gente não tá aqui, a gente não é Ministério da Educação, sempre digo isso. Boa. A gente não é obrigado a saber tudo do tempo, toda hora. A gente já aprendeu tanto fazendo, a gente se desconstruiu tanto. E essa troca é de verdade. É, O que a gente tá falando aqui não é maravilhosa. lei. Sim. Não, isso daqui é o pontapé inicial para uma troca, para uma conversa e tal. Às vezes quem tá assistindo fala, não concordo com nada. Beleza, e a partir daí a gente começa uma conversa. Não é exatas aqui, é humana, gente. Ainda não. Tem uma coisa, tipo, a gente, o canal, né, o Chá do 5, por mais que a gente sempre fala que a gente não é militante, né, porque a gente não milita a favor de algo, assim, aspas, nós estamos inseridos no contexto. Como pessoas de uma minoria, a gente se insere no contexto e acaba militando. Sim. Né? E isso é o que acaba fazendo com que a gente transite no YouTube, nos canais, enfim, com quem assiste a gente, com muita tranquilidade. Porque não é uma coisa, não é isso sim, e a lei é assim, e é o negócio... Não, espera, vamos conversar. Né? É suave. É Suave, né? Vamos bater um Tanto papo. que eu já até questiono se é minoria, viu, bem? Né? Não, Exato. Já até questiono essa história de minoria, entendeu? Onde, como assim, pera lá, né? A gente hoje é maioria, eu acho. A gente é maioria. Não, porque a gente achou um terreno que a gente pode se mostrar como a gente é. Exato. Crespa. Não é? Exato. Não precisa, gente, a caju lisa, esticada. Você sabe quando começou? Não quero mais. Quando nós... Eu lembrei da imagem de ver seus Tá, vídeos. isso, fala caju, pá, vem aquela cara maravilhoso. Mas, gente, eu não sou caju. Não é meu, não é, Eu não sou sou assim, eu sou eu. crespa, eu sou assim. Prazer, eu sou. Loira, Prazer, eu crespa. sou autêntica. É. Então, a partir do momento que você tem uma individualidade, você cria uma autenticidade que vira um personagem. E você é você. E você é você, Né? você não deixa de ser você. É. Que é o que aconteceu no chá. No chá, a gente é completamente diferente um do outro. E as pessoas tomaram essa identidade individual de cada um e assim, reconhecem a gente dessa maneira. Então isso é muito legal. E aí é um trabalho que se mistura com a vida pessoal, com o prazer Sim, e tal. completamente, E sim. é maravilhoso fazer, né? É maravilhoso. Olha, tá lindo. Eu vou aproveitar a linda da Loura. Porque assim, gente, Regina tem que falar de casos de família. Então vou mandar um caso de família para o Renato. Ai, meu Deus. Renato, a gente se mete quando não é com a gente? Como é que você fica nas questões de conflitos? A gente falou de haters e tudo. Como é que é a sua relação? Porque lá a gente vê isso no caso de família, aquele conflito, a situação de como resolver isso. Pra você se mete... Eu, quando- Renato? Quero Você saber fala de no você. caso de mediar o conflito, Não, né? o dele é se ele se mete quando não é com ele, como é que funciona isso? Depende, assim, depende da situação. Eu acho que tem certas situações que você não tem que se meter. A pessoa tem que resolver. Em alguns casos, eu acho que você tem a obrigação por se meter, como não porque é alguém que você gosta, mas é pelo fato de ser um ser humano que está passando por algo e até às vezes você não conhece a pessoa. É a questão de cidadania. Um exemplo, uma vez eu tava voltando pra casa, isso faz muito tempo, eu passei por um prédio, era um prédio de 3 andares, e eu escutei uma briga, um homem tava batendo em uma mulher, e ela gritava muito que dava pra ouvir da rua. Na hora, eu peguei e liguei pra polícia, chamei a polícia e eu fiquei esperando a polícia aparecer, eu fiquei parado lá esperando a polícia chegar. E a polícia chegou? Chegou, e foi resolvido o caso. Eu acho que isso é questão de cidadania, você tem que fazer alguma coisa, é obrigação sua. Sim. Porque é um sofrimento que você pode passar um dia. Então, eu acho que nesses casos você tem por obrigação de se meter. Agora, tem algumas situações de relacionamento que é aquela coisa, se você tiver abertura e essa pessoa te convidar para aquilo e você aceitar,
você vai se intrometer, você vai participar daquilo. Então, eu sou muito assim, com as pessoas que eu gosto, se eu vejo que elas estão sofrendo, ai, gente, eu me meto mesmo. Cara dele, eu me meto mesmo. Mas eu me meto mesmo, assim, com toda a força. De verdade. Não tem como você Não ficar... tem, eu não dá fico pra ficar, a vida real é incomodado de ver diferente. o sofrimento de alguém que eu gosto. Isso me incomoda. Nossa, eu vejo um bafão na minha família... Eu fico maluco, gente. Eu também vou lá e Eu dou fico maluco. O pitaco. que tá acontecendo aqui? E aí vem aquela frase, não se intromete. Já me intrometi, já tô aqui, já. Vamos resolver esse negócio. Eu sou assim. Olha, gente. Eu sou afrontoso com Chega essas pra coisas. resolver. Mexeu com ele, Fiquei mexeu passado. A cara de porcelana dela. Não, mexer com os meus Pelo racho amigos, assim, inteiro, com a minha vai. família, eu me intrometo mesmo. Não posso ver sofrimento das pessoas que eu gosto. Eu amo mediar conflito. Gente, eu amo, porque eu sou assim da base do bom senso. Você é a Regina do chá. Então eu chamo, juro, eu chamo aqui a louca A e a louca B. E aí vou ouvir cada uma. E claro, eu nunca, tipo, uma fala mal da outra full time, né? Eu nunca levo a parte negativa. Eu falo assim, mas olha, ela falou isso de bom, tem isso. Se você pensar por esse lado, desse jeito assim, acessado, eu tento trazer pelo bom senso. Quando a pessoa é louca, aí eu pego e falo, pego minha lista e falo, se matem. Eu não vou ficar louca. Sabe um vocês. discurso que me incomoda? Eu entendo as pessoas que falam isso e tal, mas me incomoda um pouco aquele discurso assim, ai, mas eu entendo o seu lado, eu entendo o lado dele. Eu não quero saber o lado que você entende, minha filha. Existe uma postura dentro de você. E você precisa exteriorizar isso. Esse negócio de sempre entender o lado de um e o lado do outro, às vezes, causa uma má impressão porque a pessoa fica em cima do muro. Mas eu tenho preguicinha. Do Juro. quê? Ai, às vezes você tá lá, não é com você o conflito, entendeu? E as duas pessoas estão se matando e são seus amigos, por exemplo. E exigem que você tome um partido. Eu juro, eu olho e falo assim, desculpa, não gastei Mas não é um tomar- minuto não é- pra não é tomar pensar, partido. pra analisar a situação e saber quem tá certo e quem tá errado, entendeu? Mas ó, meu pai tinha uma... Era batata, assim. A gente começava a brigar em casa, os irmãos. Não esqueça esse dia. A gente brigando, mano. Meu pai chegou, só olhou, pegou 2 paus de vassoura, entregou na mão de um e falou assim, agora se mata. Aí você pegou o pau de vassoura e saiu correndo pro quarto. Mas assim, Escondida. é porque às vezes essa necessidade de... O que vocês fizeram? Não, aí parou, porque Porque chocou, chocou. É um choque. Então, assim, Chocou. choca quando você se depara, de fato, com um conflito real. Porque até então fica essa coisa, tipo, ai fulano falou isso de mim, e você fica alimentando isso. As pessoas às vezes gostam disso, de alimentar. Eu alimento a minha rixa com ela todo dia, mas também ela pede. Ela só olha pra cara dela, ela pede. Mas assim, chegou na hora que você para e fala, opa, então é um conflito, então eu preciso desse conflito? De fato, Mas eu acho que é uma Precisa, questão irmão. de bom Irmão senso sempre na hora precisa de conflito. exteriorizar a sua opinião. Você pode tomar um partido e falar assim, olha, eu acho que o fulano tá errado. E você pode tomar partido, dar a sua opinião e sem se intrometer, entendeu? Tipo, Será? a minha opinião é Mas essa, aí mas faça... depende como que se não se você tem intromete? autoridade pra isso. Exato. E se você Entendeu? influencia a pessoa. Porque muitas Isso. vezes, por mais que você... É muito delicado isso. A gente tá aqui, a gente influencia pessoas. A nossa opinião É em casa super influencia. sério Então isso. é muito sério. Muito sério. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de falar assim, olha, eu acho que fulano está errado, eu acho que... Porque você tá influenciando a cabeça da pessoa. Então, eu acho que em determinados casos é válido. Porque são situações sérias. Por exemplo, sua amiga tá apanhando do marido dela. Você fala assim, olha, eu acho que ele tá errado e você tem que ir pra polícia, né? Denunciá-lo. Ah, não, mas eu gosto dele. Não, você está errada. Você está apanhando, vá na polícia. Esse caso é um caso sério, você tem que falar pra pessoa. Mas e quando Né? você manipula? Porque você fala assim, Você- por exemplo... exato, essa é a questão. você chega e fala assim, tipo... Ai, Rafa, então, Thiago, você acredita que ele fez isso comigo? Aí a Rafa vem e fala Pronto, assim, já? não, calma. Não, aí até então ele tá neutro, né? E vem e fala assim, não, mas imagina, Imagina. vocês se dão bem, não sei o que. Eu falo assim, mas ele já fez isso com você. Você não lembra que ele fez isso assim, Pronto. assado naquele dia? Verdade. Ótimo, mana, junta a mão Mano, e vai lá acabar pra com ficar essa- ela. Tanto que eu vou acabar a cara dela, eu vou perguntar pra ela agora. Gostei do tomate aqui. Mas antes de você perguntar pra ela, você tinha alguma coisa pra falar sobre a parte que eu falei da preguicinha? Você falou que tem preguiça. Então, eu acho que você ser cidadão, em geral, é mais fácil você mediar um conflito quando não tem afeto envolvido. Se tem afeto envolvido, fudeu. Porque Bem. aí você já pega a dor dele, tem a sua opinião pessoal desse terceiro elemento envolvido e tal. Tem afeto, eu acho que a gente tem que pensar 1000 vezes, porque ao invés de você resolver, você pode estar colocando mais lenha na fogueira. Então, é muito complicado, ainda mais entre família. Sim. Que é justamente esse lugar. Eu quero perguntar pra ele se ele acha que dá pra mediar quando você tem um lado.
Muito Tipo, difícil. é complicado, Se você né? fizer de louca. Não é? Então, daí é uma série de pormenores, assim. Não é fácil para começar, é realmente porque você tem que lidar não só com a situação, você tem que lidar com o seu sentimento e o quanto você gosta de uma pessoa e da outra e tal. Acho que a grande questão, que é uma coisa que eu sempre vi nos seus programas inclusive, que é a questão, saber muito bem a diferença de problematizar uma coisa e de desconstruir uma coisa. Para você mediar algo, independente, vamos deixar o afeto pessoal, o relacionamento pessoal de lado um pouco. Mas independente disso, para você mediar algo, né, um conflito principalmente, você tem que primeiro tentar adotar a postura neutra. Perfeito. Né? Normalmente você precisa problematizar aquilo e fazer as pessoas se colocarem no lugar umas das outras. De lugar. Porque senão, nunca ela vai sequer imaginar em dar o braço a torcer numa opinião. E para isso você tem que ter autoridade. As pessoas envolvidas têm que te olhar como uma pessoa neutra e com autoridade para propor essa troca de papéis. Porque senão, se coloca no lugar dele, primeiro, você tá do lado dele. Se coloca, você tá do lado dele. Então, eu acho que não é toda vez que você tem autoridade para chegar e mediar um conflito. Sim. Às vezes não, né? Você chega para tocar mais lenha na fogueira. E quando as pessoas são super emocionais, gente, eu passo por... Gente, eu quero morrer. Minha tia me liga, casos de família aqui na mesa. Minha tia me liga e fala assim: meu filho, por que tu não estás falando com a tua mãe? Por que tu não tens ligado pra ela? Porque não sei o quê, porque é um absurdo, não sei o quê. Aí eu falei assim: tia, eu não liguei pra mamãe porque da última vez que ela me ligou, ela me brigou e ela tava me brigando e eu nem era culpado de nada. E ela começou a brigar comigo, eu fiquei chateado e decidi que eu ia esperar a chateação passar. Minha tia vira e fala: então tua mãe é um zero à esquerda, é isso? Ai, mana! Eu falei: tia, assim não dá. Eu falei: não é assim. Aí a sorte, gente, é que eu tinha tempo. Porque aí eu fui buscar nas profundezas. Paciência. Eu tenho essa dose de paciência com a família, confesso. Pode ser louca à vontade. Se estivesse perto. Não, se estivesse perto era prato no chão. Mas olha, eu fui. Não, tia, mas olha, me acompanhe, vem aqui comigo. A mamãe fez assim, assado, não sei o que, foi ruim. Eu fiquei assim, assado, não sei o que. Meu filho, é verdade, tua mãe é doida. Terminou assim a conversa, falei: tudo bem. E eu não tava manipulando nada pra achar nada. Eu tava assim, eu falei: entenda que eu estou lhe dando fatos. Não estou lhe dando opinião própria, eu estou lhe dando fatos, entendeu? Ela, não, é verdade, tu tá certo, não sei o quê. Como que é a sua postura, não diante do conflito especificamente, mas percebe-se, óbvio, que existe a sua afinidade com os LGBTs, vamos assim dizer. Mulher viada. Isso já é mulher viada, exatamente. Temos um programa sobre Isso já vem dessa época, né? De quando você mediava e procurava colocar a pessoa numa situação tipo: olha, não adianta você brigar, ele não vai virar hétero porque você tá achando ruim. Como que é a sua postura Então, essa mas relação? A minha identificação não vem daí, minha identificação vem de antes. Né? Eu lembro assim que meu primeiro amigo, outro dia eu falei isso no meu programa, numa pergunta ali que me fizeram. Eu tava na terceira série. Terceira série a gente tem o quê? 9 anos, 10 anos? Por aí, é. Eu tinha as amigas, eu tinha os amigos e eu tinha o Chico. Que o Chico era o Chico. E eu não entendia por que as pessoas riam, por que as pessoas apontavam, por que as pessoas falavam: ai, o Chico, mas o Chico. Eu falava: é o Chico. Então, assim, sempre foi uma coisa pra mim tão criança natural. evoluída. Gente, é natural uma criança evoluída. Natural, era o Chico. E eu tinha um jeito com o Chico, umas brincadeiras com o Chico, uma coisa que eu não tinha com as meninas e não tinha com os meninos e nunca teve conflito. E aí cresci, e aí os amigos foram crescendo e é um universo que eu acho divertido, eu me sinto à vontade, a identificação só foi aumentando. Mas porque, então se eu falo LGBT e tal, né, TLGB, porque é o correto falar, mas pra mim são pessoas, entendeu? Pra mim falar o universo LGBT, o universo TLGB e tal, é forçado, porque pra mim são pessoas. Sim. São pessoas que gostam de fazer essas coisas, e assim, e o Chico se formou arquiteto, óbvio, um arquiteto maravilhoso. Hoje é riquíssima. É maravilhosa. Nossa, eu tenho assim, já fui madrinha de casamento de amigos meus de infância que foram pra Inglaterra, casaram lá e tal.
Então são muitos amigos e amigas, e eu tenho uma filha de 19 anos, eu acho muito legal, porque para essa geração a identidade de gênero é uma coisa que é outra história. É outra história, assim, eu aprendo demais com eles. Minha filha não mora mais comigo, mas quando ela morava, de eu perceber ali o movimento deles, eu falava, nossa, que legal, assim, eles estão noutra, entendeu? Sim. Assim, e quem ainda não percebeu vai tomar um sacode. Não, e exato, e uma Vai coisa que tomar é um muito, é quase lamentável. Esses dias dentro da minha família alguém virou e falou assim: é porque eu acho que o fato de terem te criado, porque assim, eu caía no chão, tinha 30 em cima de mim. Aí já com curativo, com não sei o que, não sei o que. Era assim, mãe, vó, tia, todo mundo. Agora e a aí gente eu entende ouvi. muita coisa. Gente, por isso que eu sou assim. Maravilhosa. E aí, o que foi que eu ouvi? Apenas. Eu ouvi que o fato de eu ter tido esse excesso de cuidado pode ter sido um start pra minha homossexualidade. Ai, isso é tão comum. Gente, eu fiquei incrédulo, porque assim, pra mim é tão óbvio que não existe esse link, entendeu? É tão óbvio, eu falei, eu não espero que você alcance, porque você é mulher, você é hétero, e você realmente não vai saber o que é, como é ser gay, como é sentir isso. Mas eu te faço uma pergunta, quando foi que você soube que não gostava de meninas? Boa. Entendeu? Quando foi que você soube? Quando você teve Porque esse pra start, mim, né? quando foi esse start? O start começou quando? Que alguém te falou, Não, que alguém virou e tem disse, você não vai lamber carpete. E tem uma outra questão, assim, excesso de amor, excesso de cuidado e tal, numa determinada fase da vida, nunca é demais. Eu acho que depois de uma hora, muito cuidado, muito lá, sufoca. Mas assim, nessa fase que a gente é criança... Imagina, eu virei um ser humano ótimo. Aí volta no que você falou, sufoca o ser humano. Não tem nada a ver com sexualidade. E muda o comportamento. Eu falei, se tivesse tido qualquer impacto, esse impacto seria comportamental. Ele não seria relacionado à sexualidade. Sim. Porque senão eu estaria até hoje protegendo os boys. Agora... Eu não tive esse cuidado todo e cresci viado. E aí? Onde está seu Deus agora? Polêmica. Mas eu acho, assim, também essa coisa do século passado, ficar discutindo por quê, se é normal, se não é... A gente já tá noutra, mas faz tanto tempo. Ai, tanta mas coisa sabe o que eu falo? A gente faz parte de um núcleo muito privilegiado. Privilegiado em que sentido? Das maravilhosas, claro. Ponte das maravilhosas. E assim, eu digo que quem é parte desse núcleo é todo mundo que tá aberto a conhecer o outro. Às vezes, realmente, não dá pra se colocar no lugar. Porque você não consegue alcançar, dimensionar, entendeu? Não tem como você sentir aquilo, você não consegue se colocar no lugar. Mas quando você abre margem pra respeitar aquilo, independente do que você sente, você automaticamente ganha o quê? Umas moedinhas na escala evolutiva. Então, eu digo que a gente é parte disso porque a gente tá aberto a entender a dor, o sofrimento, o bullying, os amores, a felicidade do outro. E vamos combinar que, assim, compaixão e respeito é a base de qualquer religião. Exato. Sim. Qualquer religião. Assim, estamos falando de Umbanda, estamos falando de Candomblé, estamos falando de catolicismo, estamos falando de pentecostal, né? Então, assim, respeito e compaixão é o pilar, são os dois pilares de qualquer religião. O caso de família te modificou em algo nesse sentido? O que você aprendeu? Lá, essa questão da questão de mediar um conflito, de compreender o outro, isso fez diferença? Porque tem muita gente que acha que é tudo muito fake, que é tudo... Como é que era isso pra você, ou caso de família, assim? Era muito custoso, assim, era um dispêndio de energia. Sim. Porque, primeiro que eu gravava 3 no dia. Não. Então, não era assim, minha família não me aceita. Nossa, O outro, assim, eu gosto de... Enfim, eram temas, então, assim, o estado emocional fazia isso. Né? Num eu saía arrasada, no outro a gente morria de dar risada, no outro chorava, não sei o quê. Então, assim, acabava, eu tava esquizofrênica, né? Porque o estado emocional vai... Equalizada. Bipolar, quase. Nossa senhora, eu saí uma demônia. Eu gravava quinta e sexta-feira à noite eu não era gente. Sabe assim? Tô com fome. Não, eu lembro, assim, minha filha era pequenininha, sexta-feira à noite, e eu não dormia. Todos os anos, foram 5 anos que eu fiz o caso de família, de sexta para sábado eu não dormia. Porque é isso, era uma oscilação muito grande. Mas a pergunta é, o que eu aprendi? Primeiro que eu não sabia que eu sabia fazer aquele programa, porque eu lia jornal no Band News. Eu era âncora.
né? Dá, faz, edita, tal, não sei o que mais. Quando eu fui fazer aquele programa, a primeira vez que eu me dei de cara com a plateia, eu tremia, foi no teste, eu tremia. E assim, eu tenho uma postura na minha vida pessoal que eu levo para minha vida profissional, que quando eu não sei, ou quando eu tô com medo, o primeiro passo é assumir que eu não sei, que eu tô com medo. Eu dei de cara com aquela plateia. Era o teste, tava entre mim e outra menina. Aquele colossê, né? Pois é, e aquele, né, eu falei, o que eu vou fazer? Peguei o microfone, me benzi, que eu sempre me benzo antes de começar o trabalho e tal. Falei, boa tarde. É o seguinte, gente, eu estou morrendo de medo. Eu nunca vi uma plateia na minha vida, eu nunca tinha visto uma plateia do palco. Né? Eu nunca vi uma plateia na minha vida, eu estou com medo, eu preciso passar nesse teste porque eu preciso do emprego. Eu não sei se eu sei fazer esse programa e eu conto com a ajuda de vocês. A hora que eu sentei e que a plateia estava aqui, eu senti um abraço, sabe? Uma coisa assim, era uma energia que me abraçava. Então eu não fazia aquele programa sozinha. Eu nunca fiz aquele programa sozinha. E não tô nem falando de toda a produção, não tô nem falando, eu tô falando ali, da cena ali. Éramos eu e a plateia. A vibe, né? Era a vibe move, que eu né? senti. Tanto que assim, eu perguntava. Eu ia pra plateia, vinha uma pergunta maravilhosa, eu ficava com uma raiva. Eu falava, mas gente, como que essa pergunta? Às vezes eu até olhava assim e falava, mas gente, de onde eu tiro essa pergunta? Então assim, a plateia ajudava a construir toda aquela carga emocional e tal. Então eu fui aprendendo, primeiro a lidar com aquilo tudo, fui aprendendo muito com as pessoas, fui aprendendo a observar, a ouvir, e é óbvio que aquilo transformou a minha vida profissional, transformou da água para o vinho. Eu era neste dia que eu fiz o teste, eu era mais uma apresentadora de jornal e tal. Quando eu saí do Caso de Família, eu era Regina Volpato. E tenho muito orgulho disso, porque tudo foi feito para que o programa fosse daquele jeito e tal, mas eu enxergo os meus méritos e não abro mão deles. Sim. Entendeu? Eu não abro mão dos meus méritos. Eu sei o que aquilo poderia ter sido e não foi. Eu sei o que aquilo foi na vida de muita gente. Eu sei o que aquilo foi na minha vida. Foi uma troca para todo mundo. Para a plateia, para quem assistia e para mim. E eu colho os frutos até hoje. Isso que você falou, todo mundo, tanta gente assistia. Eu escuto isso e me arrepia e me emociona, porque eu falo, olha, eu não estava sozinha mesmo. E eu ouvia muita gente falar, você acha que eles entendem o que você fala? Para de fazer esses encerramentos, ninguém entende e tal. Mas era uma inspiração que vinha tão forte e tão natural, inteira, que eu precisava falar. E era tudo de improviso. Eu falava, mas não é possível que minha intuição esteja errada. Se é pra eu falar, eu vou falar. E hoje eu vejo que não foi em vão. Não é? O que eu falava, as pessoas ouviam e se transformaram e aquilo voltou pra mim, porque a energia vai e volta. Sim. Eu já vou até porque não tem pra onde ir tão melhor depois das palavras dela. Eu acho que você deixa... Você para de ser preguiçoso e faz seu papel. Né? Você deixa essa imagem, que eu acho que é isso, é a desconstrução de uma imagem que a gente sabe que às vezes existe uma formatação dentro de alguns trabalhos. Sim. Eu sou ator de televisão, de tudo. Então ver um pouco mais de você, eu acho que assim, eu pude olhar alguns vídeos no YouTube e tudo, e falar, gente, é aquilo. Claro, ela é a Regina do Caso de Família, a Regina Volpato do Caso de Família. Só que ela, mais do que isso é o que ela falou, ela é a Regina Volpato. Exato. Ai, que bonito. E aí você vê ali, eu fico realmente emocionada. Se eu fosse hétero, eu ia querer pegar você. Se eu fosse hétero, eu ia querer essa voz. Eu falei se eu fosse hétero, eu não falei se eu fosse louco. Eu falei se eu fosse hétero. Foi isso. Como ele não pode, hoje ele quer ser ela. É uma ótima inspiração. Não, eu acho que acho que foi um aprendizado pra todos nós aqui. Agradeço de coração. Acabou já, gente. Tá acabando. Não, mas Perdão. hoje em dia, de novo, mandar um beijo pro meu primo André, porque ele me contava muitas histórias da época. Bonito. E aí eu ficava, nossa, gente, que e ele, juro, não é. Ele sempre falava assim, gente, eu amo a Regina, ele falava. É a pessoa mais incrível que eu já vi na televisão. Olha que coisa fofa. Eu levava todinho, eu sei porque no SBT, no SBT a gente chega no camarim, eu não sei se é ainda assim, mas era uma cesta de frutas, e eu não comia nada daquilo. Aí eu falava, leva pros convidados, leva pros estagiários, leva pra não sei o quê, leva... Porque tem apresentador que eu sei que leva embora, sabe? Hora que desligar a câmera, você Tô louca pra contar. Seu canal no YouTube, como é que tá? Vai estar aqui. Muitas no pessoas meu, te mas acham, em Regina, todas as como? Instagram, Me tudo. acham nos lugares chiques. Né, gente? Eu tô sempre em Paris também.
Regina Volpato Oficial. E Instagram é Volpato_Regina. Tem Facebook, tem Snapchat, que é Regina Volpato. O que mais que a gente tem na vida, gente? Tinder. Tinder, Grindr é um nome falso. Eu uso pseudônimo. Muito obrigado, eu acho que foi tão incrível pra vocês como foi pra gente. Então, Pra nós, Tomara. maravilhoso. Gente, Muito obrigado, Regina, por ter obrigado aceito. mesmo. Eu que... Vou te Foi atar, demais. gente. Tá no final. Depois eu quero abraço de todo mundo. Ai, abraço coletivo da Então vamos lá, Regina. vamos acabar. Se vira, gente. Só se vira. Tipo, que energia, a energia que a gente... Trocas, muitas trocas. Ai, amei. Obrigado mesmo. Obrigado. Ganhei um beijo gostoso. Desliga a câmera que eu vou falar que ele é bom. Olha! Meu Deus. Não se perde agora! Beijo, gente. Até o próximo chá. Beijo, tchau. Ficou 3 horas em Né, Ai, eu fiquei mana? nervoso agora, pera. Atrapalhando. Não só achar. Amigos, sabe o que você faz? Tira o Rafa, deixa só... Cabelou. Ainda bem que eu não falei. Ai, me controlei. Tem uns créditos finais, né? Só a frase. O nome do episódio. Isso. Vamos perguntar quem foi. Fica louco, só.